Uma menina de apenas 5 anos foi humilhada diante de estranhos na própria casa. E o que a madrasta fez com ela foi tão cruel que ninguém no mundo poderia acreditar. Uma mansão reluzia como um palácio de vidro, erguida no alto de um vale verdejante. Quem passava pelo portão de ferro acreditava que ali dentro só existiam sorrisos e felicidade. Mas atrás das paredes douradas, um segredo corroía cada canto. Uma criança de 5 anos, de olhos grandes e inocentes, era tratada pior do que a mais humilde das empregadas. A menina caminhava com seu vestido simples pelo corredor de mármore, abraçando forte o ursinho de pelúcia gasto, único companheiro fiel. O pai milionário estava sempre viajando, resolvendo negócios em capitais distantes, e nos dias em que ele partia, a casa se transformava em um campo de guerra. O madrasta, jovem e elegante, mas de coração frio como gelo, fazia questão de lembrar à menina que ela era um incômodo, uma sombra indesejada. Olhe para você, toda suja. Nem parece filha de um homem tão importante. Nem a criadagem é tão desleixada assim. Ela sussurrava entre os dentes, empurrando a pequena contra a parede. Naquele dia específico, a mansão se preparava para receber convidados. Mesas de cristal estavam postas, flores importadas exalavam perfume doce no ar. A madrasta usava um vestido vermelho de seda, brilhante como fogo, e caminhava altiva pelo salão. A menina, ansiosa apenas por um pedaço de bolo, entrou tímida, os olhos brilhando diante das travessas. Foi o suficiente para a madrasta agir. Com um gesto calculado, ela pegou uma xícara de café fervente e fingiu um tropeço. O líquido escuro se derramou sobre o braço da criança, que caiu de joelhos gritando. O salão inteiro se virou. E o mais cruel, alguns convidados riram baixo, acreditando que a cena era apenas um capricho da mimada da casa. A menina chorava em silêncio, mordendo os lábios para não implorar. Sabia que pedir ajuda seria pior. No reflexo do espelho do salão, ela viu sua imagem, pequena, encolhida, marcada pela dor. E ao fundo, a madrasta sorria satisfeita, como se tivesse vencido mais uma batalha invisível. Mas o que ninguém sabia era que naquela noite um par de olhos observava da porta da cozinha. Uma velha empregada, que conhecia os segredos da família há décadas, apertou o crucifixo contra o peito e murmurou: "O que essa mulher esconde vai acabar queimando mais do que café." Na mesma madrugada, a criança ouviu passos no corredor e uma frase sussurrada atrás da porta de seu quarto. "Ela não vai sobreviver a essa casa." Na manhã seguinte, o sol atravessava os vitrais coloridos da mansão, pintando o chão de mármore com manchas de vermelho e dourado. A casa parecia brilhar, mas para a menina de 5 anos, aquilo era apenas uma prisão dourada. Ela desceu as escadas devagar, segurando o corrimão com as mãozinhas ainda marcadas pela queimadura do café da noite anterior. O ursinho de pelúcia a acompanhava, quase como um escudo invisível contra o mundo cruel que a cercava. Na cozinha, o cheiro de pão fresco se espalhava. A menina esticou os olhos famintos para a mesa. Mas a madrasta estava lá, impecável, sentada em uma cadeira de veludo, mexendo o café com a calma de quem saboreia o poder. "O que você está olhando?" disse sem levantar os olhos. "Crianças malcriadas não comem na mesa principal. Vá pedir as sobras depois que todos terminarem." A menina baixou a cabeça, o estômago roncando alto. Dona Celeste, a cozinheira idosa, olhou de canto, mordendo os lábios para não intervir. Mas a madrasta percebeu o olhar e foi cruel. "E você, velha, não ouse sentir pena dela. Quem manda aqui sou eu. Se quiser continuar neste emprego, obedeça." O silêncio caiu como faca. A menina recuou, caminhando para o canto da cozinha. Seus olhos grandes, cheios de lágrimas contidas, refletiam a humilhação. Horas depois, a mansão estava cheia de convidados. Um almoço de negócios, mesas cobertas de pratarias, risos falsos que ecoavam pelo salão. A menina correu até o jardim de inverno, tentando se esconder entre as plantas. Mas a madrasta a encontrou,
Você aí, venha cá! E disse, arrastando-a pelo braço até o salão principal. Todos os olhares se voltaram. O milionário, pai da menina, estava ausente como sempre. A madrasta a colocou diante dos convidados e, com um sorriso venenoso, anunciou: esta é a filha do meu marido. Infelizmente não sabe se comportar. Não é educada, não é elegante. Às vezes, acho que puxou mais a mãe do que o pai. Risos contidos percorreram a sala. A menina tremeu. E, para completar a humilhação, a madrasta a obrigou a recitar uma poesia infantil diante de todos. A criança gaguejou, errou as palavras, a voz falhou. As pessoas cochichavam, algumas riam. Quando a menina tropeçou e caiu no tapete, a madrasta a olhou de cima e disse em tom frio: levante-se agora. Você está envergonhando esta família. A menina chorava, mas engolia o choro. O salão inteiro observava, alguns desconfortáveis, outros divertidos. Apenas uma pessoa não suportou. Dona Celeste apertou as mãos contra o avental, lágrimas nos olhos. Murmurou para si mesma, mais alto o suficiente para alguns ouvirem: se a mãe dela estivesse viva, isso nunca aconteceria. A frase caiu como bomba. Os convidados se entreolharam chocados. O olhar da madrasta ficou gelado. Ela caminhou até a cozinheira e sussurrou com veneno: cuidado com o que diz, velha. O passado pode enterrar quem insiste em desenterrá-lo. Mas havia algo na voz de Celeste que deixou um rastro de mistério no ar. Naquela noite, a menina se encolheu em seu quarto, o braço dolorido ainda marcado pelo café, o coração pesado pela vergonha. Mas antes de dormir, ouviu novamente passos no corredor. Uma voz masculina, desconhecida, murmurava no escuro. A verdade sobre a morte da sua mãe ainda não foi contada. E quando for, nada nesta casa será como antes. A menina correu para a porta, encostou o ouvido, mas só encontrou o silêncio do corredor. Quem era aquela voz? E por que falava da mãe que ela mal conheceu? A manhã parecia calma, mas na mansão nada era realmente tranquilo. O canto dos pássaros no jardim de inverno era abafado pelos ecos de discussões atrás de portas fechadas. A menina de 5 anos descia os degraus em silêncio, abraçada ao ursinho. Seus olhos procuravam segurança, mas a única coisa que encontrava era frieza. Na sala principal, a madrasta já estava à frente de tudo. O vestido azul marinho contrastava com sua pele clara, e o sorriso calculado não escondia a impaciência. Convidados chegariam mais tarde para um coquetel, e ela queria a casa impecável. Você, menina, venha cá. A criança se aproximou com passos curtos, hesitante. Segure isso, ordenou, colocando uma bandeja pesada de cristais em suas mãos pequenas. A menina tremia sob o peso. O suor escorria pela testa. 2 convidados que haviam chegado mais cedo observavam da entrada cochichando. E então, o inevitável aconteceu. A bandeja escorregou, os cristais caíram no chão, estilhaçando-se como um trovão. O silêncio foi imediato. A madrasta se aproximou lentamente, os saltos ecoando como marteladas no mármore. Ela segurou o queixo da criança com força. Olhem bem, senhores. É isso que acontece quando se mistura sangue pobre com uma família de prestígio. Nada além de vergonha. A menina chorava em silêncio, o lábio inferior tremendo. Alguns convidados riram discretamente, outros desviaram o olhar. E no fundo da sala, novamente, Dona Celeste observava com olhos marejados, incapaz de suportar aquela crueldade. Naquela noite, a menina tentou se esconder na biblioteca antiga. Entre livros empoeirados e cortinas pesadas, encontrou um pequeno refúgio. Mas não estava sozinha. Uma sombra surgiu entre as estantes. Um homem alto, de rosto parcialmente encoberto pela luz fraca da lareira, observava-a em silêncio. Não tenha medo, disse a voz grave. Ela se encolheu ainda mais. Quem é você? E a menina sussurrou. O homem deu um passo à frente. Não parecia um empregado comum. Suas roupas eram discretas, mas elegantes demais para alguém da equipe. Sou apenas alguém que sabe a verdade sobre sua mãe. A menina arregalou os olhos. Minha mãe? Sim.
O que te contaram não é toda a história. Houve traição, houve mentira, e a mulher que hoje manda nesta casa sabe mais do que revela. Antes que ele pudesse continuar, passos ecoaram no corredor. O homem desapareceu tão rápido quanto surgiu, como se fosse engolido pelas sombras. Horas depois, a madrasta encontrou a menina escondida na biblioteca e a arrastou pelos cabelos até o quarto. Você estava falando com alguém? Perguntou com os olhos faiscando. Não, a bofetada veio seca, marcando o rosto pequeno. Não minta para mim. Esta casa tem ouvidos e eu saberei de cada sussurro. A menina chorava. E ao se deitar, abraçada ao ursinho, as palavras do homem ecoavam como trovões na sua mente. A verdade sobre sua mãe mudará tudo. Na manhã seguinte, a madrasta recebe uma carta misteriosa, deixada sob a porta de seu quarto. O papel amarelado trazia apenas uma frase escrita à mão. O passado que você enterrou voltará para buscar vingança. Vingança. O dia amanheceu pesado, como se as paredes de vidro da mansão pressentissem a tempestade que estava por vir. A carta misteriosa ainda tremia nas mãos da madrasta. A frase escrita em tinta escura parecia queimar. O passado que você enterrou voltará para buscar vingança. Ela tentou disfarçar, mas seu rosto pálido denunciava o medo. No café da manhã, exigiu silêncio absoluto. Ordenou que a menina ficasse trancada em seu quarto e proibiu os empregados de circularem. Mas a mansão tinha seus próprios olhos e cada sussurro ecoava pelos corredores. À tarde, o pai milionário voltou de viagem. O carro preto estacionou diante da entrada. E ele entrou com passos firmes, sem imaginar que a própria família estava prestes a desmoronar. A filha correu até ele, abraçando suas pernas com força. Papai, por favor, não me deixe sozinha de novo. Ele estranhou o tom suplicante, as marcas no braço ainda avermelhado, a mancha no rosto infantil. O que aconteceu com você? Yue perguntou, ajoelhando-se para olhar nos olhos da filha. A madrasta tentou intervir. Ela tropeçou. Você sabe como crianças inventam histórias. Mas antes que pudesse terminar, Dona Celeste entrou apressada, segurando a carta amarelada nas mãos. Senhor, já chega. O senhor precisa saber a verdade. A verdade sobre a morte da primeira esposa. A mãe desta menina. O silêncio caiu como faca. O milionário ficou imóvel, encarando a madrasta. Do que ela está falando? A madrasta perdeu a cor, mas tentou manter a postura. Mentiras de uma empregada invejosa, nada mais. Foi quando a porta da biblioteca se abriu e o homem misterioso apareceu. Os convidados do coquetel, já reunidos no salão, se viraram ao mesmo tempo. Ele avançou devagar, os olhos fixos no pai milionário. Não são mentiras. Eu estava lá. Eu vi tudo naquela noite. Sua esposa não caiu da escada. Ela foi empurrada. Um murmúrio tomou conta da sala. A menina agarrou o braço do pai, chorando. O homem continuou, a voz firme como aço, e a mão que a empurrou foi a mesma que hoje veste vestidos caros e humilha sua filha diante de todos. Os olhos do milionário se arregalaram. A madrasta tentou gritar, negar, mas seu corpo tremia. Você mente. Não tem prova alguma. O homem ergueu a manga do paletó e mostrou uma pulseira antiga de couro. Esta pulseira estava no chão naquela noite, caída perto do corpo da sua esposa. Eu a guardei todos esses anos. E pertence a você. O salão explodiu em vozes, cochichos e indignação. O milionário tomou a pulseira nas mãos, reconhecendo-a de imediato. O rosto dele endureceu. Explique isso agora. A madrasta perdeu o controle. O sorriso perfeito se quebrou em um grito. Sim, eu a empurrei. Eu estava cansada de viver na sombra dela, cansada de ser a segunda opção. Essa menina é um peso morto que me lembra daquela mulher todos os dias. A confissão ecoou pelo salão como um trovão. A criança chorava em silêncio, o pai a abraçava, e os convidados horrorizados recuavam. A madrasta tentou fugir, mas foi contida. O milionário, com lágrimas nos olhos, ergueu a filha nos braços. Eu te deixei sozinha por tempo demais. Nunca mais, minha pequena. Nunca mais. Dona Celeste chorava baixinho.
O homem misterioso, agora revelado como um antigo amigo da família, completou: a verdade sempre encontra um jeito de voltar à tona. Mais cedo ou mais tarde, o mal revela sua própria face. Naquela noite, a mansão iluminada não parecia mais um palácio de vidro, mas sim uma prisão que havia perdido seu carcereiro. A madrasta foi retirada diante dos olhares de todos, e a menina finalmente sorriu, abraçada ao pai. Ela foi humilhada, maltratada e quase destruída. Mas a inocência de uma criança foi mais forte do que a crueldade de uma madrasta. No fim, a verdade venceu, e os segredos enterrados não puderam calar para sempre. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e mostre que ainda existe esperança até nos lares mais sombrios. Seu apoio nos ajuda a trazer mais histórias poderosas como essa.